Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a nossa aula de hoje, esse docinho recheado de técnicas. Tem a técnica de pintura, tem a técnica da cauda, tem essa florzinha aqui 3D super delicada, também feita com cortador. Então é uma aula super interessante, cheia de técnicas, e além disso é uma peça super interessante de técnicas e também é uma lembrancinha super útil para a gente presentear os nossos clientes junto com aquele pedido especial. Então olha só, quem não gosta de receber uma lembrancinha útil, né? Antes de começar, eu quero apresentar para vocês esse material, tá? É um kit da Só Cortadores, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. E é um kit que vem, além dos cortadores, vem também esse marcador. É super interessante para fazer esse tipo de doce, olha só, o de coração, fica muito interessante. Esse modelo também de fatia é o modelo que eu usei para fazer o clips, então ó, esse modelo fica super realista, eu adorei e vem em 2 tamanhos também. Tem o modelo de círculo, tem 2 modelos de quadrado e esse modelo de flor também fica super fofo. Então olha só, vou deixar na descrição do vídeo, esse material é maravilhoso, vocês vão ficar apaixonados e fica uma marcação assim bem profunda, bem realista desse docinho. Então a gente vai começar a nossa aula. Aqui na minha mão eu tenho a massa de biscuit em partes iguais, tá? De branco e ocre, tá? Ocre pode ser uma cor também chamada siena, então depende da marca que você tá usando. Então eu tô usando partes iguais de branco e ocre, tá? Eu misturei já, ficou nesse tom aqui creme, tá? É o tom que eu quero para poder fazer a base, né, desse enfeite aqui do clips. Então a gente vai sovar bem essa massa, tá? Misturar bastante para não criar bolhas. E aí a gente vai passar um pouco de creme na nossa bancada, tá? Eu utilizo um creme gorduroso nesse caso, né, para não grudar a massa na base, na placa, no cortador. E aí eu vou abrir essa massa, tá? Nessa espessura de 0,6. Como vocês podem ver, eu não tenho uma régua niveladora nessa profundidade que eu falei, de 0,6. Então eu tô utilizando, essa é uma dica muito legal, é um papel pluma. Ele se chama papel pluma e eu cortei em tiras, tá? Aqui fora, essa parte preta é como se fosse uma cartolina e aqui dentro, ó, é uma espuma. É por isso que se chama papel pluma. Então esse papel aqui, ele tem uma espessura ideal para fazer esse doce, de 0,6. Mas quem não tiver, pode usar a régua aí da sua preferência. Então olha só, eu vou abrir a massa, tá? Eu viro do outro lado, porque é importante os 2 lados ficarem bem lisinhos, né? Já que é uma peça que é vista tanto na frente como atrás, é importante a questão do acabamento. Então ó, já abri aqui na espessura que eu queria. E agora eu vou utilizar o marcador, tá? Nesse caso aqui, eu utilizo o marcador antes do cortador, para ficar bem realista, né? E realmente manter o formato. Então, ó, eu vou pressionar bem aqui, tá? A textura desse waffle na massa de biscuit, ó. Aperto bem. E então você puxa por esse pininho aqui, olha só. Fica uma marcação muito bonita. Olha como fica bem legal, bem profunda. E aí a gente utiliza o cortador para finalizar, né, a nossa lembrancinha aqui. Então eu passo o cortador no creme e então eu posiciono e corto aqui onde eu quiser, né? É bem aleatório essa parte porque não tem regra, né? Eu pego a marcação que eu acho mais bonita. Então, ó, tirei. E aí eu tiro essa rebarba para dentro do cortador e empurro para cá, tá? Pro lado de fora. Olha só. Fica já perfeita a marcação, muito interessante, então a gente deixa secar na espuma por um tempinho. E aí, gente, vem o pulo do gato, tá? Eu vou deixar secar por mais ou menos 2 horinhas, tá? E aí a gente vai fazer a pintura, né, o sombreamento dessa peça para ficar realista. E aí, enquanto tá ainda levemente úmida, a gente vai fazer a pintura. Por isso é importante usar uma tinta de qualidade para depois não rachar. Então, olha só, eu vou utilizar essa aqui da Gliarte, tá? Que se chama Turquia, e vou misturar com essa aqui que se chama Mineral, porque eu quero esse tom aqui, mas um pouco mais claro. Então eu vou misturar essas 2 cores para fazer a parte da pintura do nosso waffle. E aí, olha só, eu vou misturar essa tinta, tá? Essas 2 tintas que eu mencionei para vocês. Eu vou deixar ela um pouco mais clara do que a tinta Turquia, tá? O objetivo é esse. Eu não quero deixar uma cor muito escura.
Então eu diluo um pouco, ó, tiro um pouco do excesso, tá? Não precisa ser o pincel encharcado de tinta. E aí eu começo a nossa pintura de dentro para fora, tá? Aqui é importante começar pelas cavidades mais profundas, tá? Porque eu quero as cavidades mais profundas, mais escuras do que a parte, essa parte que tá sobressaltada aqui. Então eu começo de dentro, tá? Para fora, desse jeito aqui, ó. De dentro para fora. Eu quero a parte de fora um pouco mais clara. Ó, eu não vou até o final aqui, tá? Eu quero realmente um efeito bem realista, então eu não quero pintar ela toda de uma cor só. Eu quero um efeito mais degradê. É por isso que eu começo do meio para a parte de fora, né? Eu quero o meio um pouco mais dourado do que a parte de fora, exatamente como é a comida. Então a gente tem que sempre pensar, né, como a comida é feita. Então olha só, eu já pintei aqui a parte bem profunda, ó. Fica bem delicado, bem suave mesmo. E agora a gente vai fazer a finalização. E para isso, eu vou utilizar um paninho levemente úmido, tá? Não precisa ser um pano encharcado, é levemente úmido mesmo. E eu vou passar nessas partes aqui das listras, tá? Porque eu quero deixar as listras um pouco mais claras. Olha só, como vocês podem ver, a parte mais profunda é mais escura e a parte da listra é mais clara. É exatamente o doce realista que eu quero fazer. Então eu passo o paninho aqui, ó, bem suave, ó, para deixar a listra mais clara, e assim o doce já fica muito realista. É uma técnica bem simples e bem fácil, né, da gente fazer. E é aquela lembrancinha que todo mundo vai adorar receber, vocês vão ver. Então, ó, já finalizei aqui, tá? Eu não quero deixar tudo muito uniforme, então pra mim tá perfeito. A única coisa que eu vou ajeitar um pouquinho aqui, ó, só para não ficar muito diferente a pintura. Então, ó, termina aqui o acabamento, ó, deu uma leve sombreada com o próprio pano e ó, já fica um degradê bem suave. E aí depois que você fez todas as pinturas aqui, né, das peças aqui desse sombreamento, a gente vai fazer o encaixe do clips. Esse é um pulo do gato de verdade. A gente vai encaixar o clips antes mesmo da peça estar totalmente seca. Isso vai facilitar pra caramba a gente encaixar essa cavidade de metal aqui do clips e ficar bem firme, ó. Ela não solta, ela não sai, fica realmente muito firme a peça. Então o segredo é não esperar secar totalmente. Como eu falei antes, a gente vai deixar secar umas 2 horas, fazer a pintura, e depois que tiver a pintura completamente pronta, né, como já está aqui, já secou, a gente vai fazer o encaixe para o clips. E aí depois que a pintura estiver seca, a gente vai fazer a abertura para o encaixe do clips. Então precisa fazer essa abertura aqui com a peça ainda úmida. Eu prefiro dessa forma, eu acho que é mais prático e corre menos risco da gente se machucar, né? Com a peça muito dura a gente vai ter que fazer muita força e o risco de acidente é muito grande. Então eu gosto de praticidade e segurança na hora que eu tô trabalhando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar a peça aqui na bancada, tá? Eu coloquei aqui em cima do molde só para facilitar a visualização de vocês, mas o ideal é que fique direto na bancada. E lembrando que a peça ainda não está totalmente seca, então não faça muita força na peça, apenas na faca, ó. Eu vou posicionar essa faquinha aqui e eu vou fazer essa abertura nessa parte lateral onde vai o clips. Então, ó, é só fazer com cuidado, tá? Com a faca ou com o próprio estilete, e você vai abrindo a largura do clips. Então você abre aqui até a profundidade mais ou menos assim, um dedo, tá? Não precisa ir tão profundamente assim. Então pra mim, ó, essa faquinha facilita muito porque ela já abre bem direitinho. Agora a gente confere se a abertura que a gente fez, ó, dá pra encaixar o clips. Pra mim, tá vendo? Tá perfeita a abertura. Eu só vou deixar um pouco mais profundo aqui na parte de dentro, ó. Vou levar ela um pouco mais pra dentro, ó. Que aí facilita depois na hora de encaixar, pra gente não fazer tanta força, né, com o clips e correr o risco de estragar a nossa peça, né, que ainda não está totalmente seca. Então, ó, eu faço desse jeito. E aí agora eu venho com a cola instantânea, tá? Eu uso sempre as colas da Gliart. E aí você passa na parte aqui de cima do clips, onde vai dentro da cavidade, ó. Não precisa muita quantidade, tá? Ó, fica bem suave, porque é uma cola que firma bem. Essa parte aqui você coloca pra dentro, tá? Pra dar um acabamento, ó, essa rebarba. E aí você encaixa o clips. Você começa encaixando e depois você coloca na bancada e dá uma empurradinha, ó, bem de leve. Não precisa entrar tanto assim, ó. Pra mim, já entrou o suficiente, tá? Porque tá bem molezinho dentro, ó.
Então, para mim, esse detalhe aqui, ó, de baixo, atrás a gente consegue ver, ó, que entrou mais ou menos até aqui, ó, até mais ou menos essa altura aqui, 1/3 da peça. Então, para mim, é o ideal, né, que ela não vai soltar e ela fica bem firme. Então, como ainda tá macia, ela dá uma leve arredondada para os lados. Então, você vem com uma esteca de faca, ó, e deixa bem retinho para ela finalizar a secagem da peça já no clips. Isso facilita também a peça ficar bem firme, né, não correr o risco de soltar. Então chegou a parte boa, que é a parte da decoração. E a gente só vai fazer essa decoração depois que a peça estiver completamente seca, ou seja, deixar de um dia para o outro pelo menos, tá? Então nessa hora a gente vai fazer a cauda, tá? Que é esse lance aqui, ó. Tá vendo esse detalhe aqui mais sobressaltado mesmo, com volume, é exatamente o que eu quero. Eu sempre vou falar aqui que é muito importante a gente ter realismo em tudo que a gente faz, né? Principalmente no que se trata comida cenográfica e doce cenográfico. Então a dica aqui é você ir na parte mais de baixo, tá? Do doce, e você fazer um volume maior, como se fosse uma bolinha, ó. Aí você deixa ela crescer e então você sobe, como se ela estivesse pingando de verdade. Então é assim que normalmente a gente faz uma cauda, tá? A gente coloca uma bolinha e sobe. Se você quiser fazer outra maior aqui, a mesma coisa. E sobe. E desse jeito, olha só, ela fica realmente como se estivesse escorrendo naturalmente. E super realista. E então você faz essa técnica da cola quente em todas as suas lembrancinhas. Você vai fazer todo o processo e aí depois você começa pela primeira que você começou, que já vai estar seca. E aí a gente faz a finalização, né, dessa cor caramelada. Então aqui uma dica importante, assim, vocês podem estar me perguntando, mas por que você faz com cola quente e não com cola de silicone? Por 2 motivos. O primeiro é porque eu quero um volume, né? A cola de silicone, ela não dá esse volume tão bonito e prático como a cola quente. E o segundo motivo é que é um item que vai ser muito manuseado, né? É uma lembrancinha. Para um item de exposição, não tem problema fazer com cola de silicone, né? Porque não vai ser tão manuseado. Mas como é um item aqui muito manuseado, a cola de silicone ela não é tão resistente assim. Ela pode ficar melada, ela pode ficar grudando. A cola quente é muito mais segura de trabalhar. Ela fica muito mais firme e ela tem uma durabilidade muito maior do que a cola de silicone. Então é por esse motivo que eu estou utilizando aqui a cola quente. E aí depois que secou, né, a nossa cola quente aqui, a gente vai utilizar o verniz vitral para dar esse acabamento caramelado, né, como se fosse o mel. Então nesse ponto é importante você achar um tom que seja bem amarelo caramelo, tá? Que é esse tom aqui, né, para dar esse realismo do mel. Então eu vou utilizar o próprio verniz que tem aqui, tá? Ele fica bem, ó, grossinho, eu adoro esse trabalho. E aí você passa por cima da cola quente, olha só como vai ficando perfeito, tá vendo? Esse verniz vitral que eu tô trabalhando da Gliarte, ele é à base de água, o que pra mim é maravilhoso, porque eu sou extremamente alérgica, né, a cheiro e tal. Então, normalmente, o verniz vitral que tem no mercado, ele precisa ser limpo depois, né, os pincéis com solvente. E pra mim isso é terrível, porque eu tenho muita rinite. Então, esse que é solúvel em água, depois é só passar água e limpar os pincéis. Olha só, uma demão. E olha como ele ficou perfeito, esse efeito de mel. Aqui eu tô dando um zoom para vocês verem como que eu faço para dar esse efeito aqui no quadradinho, tá? Eu vou querer fazer isso também para vocês verem que fica muito legal, né? Como se tivesse a cavidade aqui recheada de mel. Então aqui não tem mistério nenhum, é só você depositar e espalhar com esse pincel mais fininho. Se você quiser preencher completamente o quadradinho, fica legal. Mas se você também não quiser, né, deixar ele assim, ó, mais degradê, tá vendo? Eu acho que fica bem legal também, né? Como se tivesse o mel mais numa parte do que na outra. Eu acho que fica bem realista também, ó. Eu vou deixar o meu assim, tá? Porque eu quero realmente uma diferenciação desse aqui, pra vocês entenderem como funciona a técnica. Então, ó, tá pronto, gente, essa cauda, esse efeito mel maravilhoso. E então, para finalizar a nossa lembrancinha de waffles, eu vou fazer esse detalhe da margaridinha, que eu acho que dá um charme, né? Todo especial para nossa peça. Então, ó, eu vou abrir a massa branca, não tem mistério. Vou abrir a massa branca numa espessura mais fininha.
E vou utilizar um ejetor de flor, tá? Esse aqui é bem pequenininho, bem antigo, eu confesso que eu nem sei onde eu comprei. Mas com certeza em loja de confeitaria, né? Eu uso muita coisa de confeitaria. Então a gente passa um creme aqui para garantir que não vai grudar e a gente corta. O primeiro a gente vai cortar e deixar reservado, porque são duas florzinhas sobrepostas, tá? E o segundo a gente vai fazer um leve acabamento, não tem mistério, tá? Eu vou com uma esteca de faca e eu vou trazer para o centro da flor, tá? Desse jeito aqui, porque eu quero deixar ela mais marcada, a pétala, né? Eu quero deixar ela um pouco mais delicada. E aí eu só vou fazer nessa de cima, porque a de baixo não vai aparecer, né? Então não tem necessidade da gente gastar tempo com uma coisa que vai ficar escondida. Então, ó, eu faço desse jeito aqui, eu reforço as pétalas para o centro, e então a gente vai finalizar a decoração do nosso clips. Eu vou dar um zoom. Agora sim, olha só. E aí eu passo um pouquinho de cola branca aqui, né? Já cansei de falar, é cola branca normal. Eu coloco nesse bico de precisão para me facilitar a vida. E aí eu coloco a primeira florzinha aqui, aquela que a gente não fez absolutamente nada. E coloco a segunda. E aí é legal ter um pincel modelador. Então, ó, eu vou colocar a segunda aqui, tá? Sobrepõe a pétala, tá? Ó, fica no intervalo, ela não fica exatamente uma em cima da outra. E aí você vem com o pincel modelador no centro dela e reforça desse jeito, ó. Ela já fica bem volumosa, olha que linda. E fica super realista, levinha. Fica incrível esse acabamento. E agora a gente vai fazer o miolo. A gente coloca uma gotinha aqui no centro, tá? De cola branca, porque tá tudo úmido, né? Não precisa de cola instantânea nesse momento. Você coloca uma bolinha amarela, tá? Eu tô utilizando a massa ocre, a mesma que eu usei lá no começo, só que essa é a massa ocre original, eu não precisei diluir. E agora o segredo para dar uma textura nesse miolo, né? Novamente, um miolo bem realista, né? Eu sempre falo sobre realismo, olha só. A gente vai usar um palitinho de dente, eu passei um pouco de creme para não grudar na nossa massa. E então a gente vai fazendo furinhos e arrastando, tá? Bem suavemente, ó. A gente vai fazendo furos e levando para a parte do meio aqui, ó. Para a parte da junção, né? Da interseção aqui entre a flor e o miolo. Então a gente vai levando para fora, tá? Para deixar bem arredondado, ó. E olha só como ela já fica com muita cara de flor. Margaridinha, minha flor preferida. Olha só que fofo. E aí, gostaram? Comenta aqui pra mim. E aí é aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Pega a técnica, usa um pouquinho de criatividade e então a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. Então, olha só, essa foi a aula de hoje, né? Uma lembrancinha que você pode aplicar as mesmas técnicas para fazer biscoitos cenográficos como esses aqui. E esses também são os cortadores da loja Só Cortadores, eu vou deixar o link aqui para vocês. E fica mais uma sugestão com essa temática, utilizando o mel cenográfico e todas essas técnicas de pintura que eu ensinei hoje.